Genesis 3:16 Formula. A fórmula da vida. Fórmula 3:16. Muito bem, você ouviu belíssima canção com Lifehouse, Everything, e a canção Everything, acabei de falar. E esse som, esse BG, você já sabe, Na Lata está no ar. E hoje temos um convidado muito bacana, aliás, como todos os convidados são bacanas e tal, ele não é diferente, JB, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu aumentar, tá ligado? Ô Grace, liga o microfone do JB ali. Aperta o botãozinho ali. Isso, o botãozinho vermelho, deixa eu ver, aí ligou, beleza, JB, fala aí JB, tá aí, tá funcionando, beleza JB? Tudo ok, tudo tranquilo. Certinho? Você, formulado de plantão, deve estar se perguntando por que o JB está aqui. O JB deu um tema do Na Lata e, como ele é maior de idade, nós convidamos ele para estar aqui presente no Fórmula 3 e também porque ele é meu amigo particular e também amigo do Elinéas, por isso que ele está aqui. O JB, você lembra o que você escreveu aqui? Lembro, sim. Então assim, JB, ao invés de eu ler, que isso tomaria muito tempo, qual o tema que você sugeriu para o Na Lata e que nós vamos hoje discutir aqui? Bem, eu estava escutando o programa, alguns 2 programas passados, mais ou menos, e eu pensei, por que não sugerir um tema, né? Então eu sugeri um tema. E eu lembrei de um assunto que a gente discutiu no ano passado lá na nossa igreja, e que foi a questão da vontade de Deus e a relação com a nossa própria vontade, assim. Então, houve uma discussão assim, alguém perguntou para outra pessoa, o que vem primeiro na tua vida, a vontade de Deus ou a tua vontade, os teus próprios sonhos, os teus próprios ideais? E a pessoa respondeu assim, com a convicção, primeiro os meus próprios sonhos, né? Mas aí no final disse, esses sonhos têm que ser da vontade de Deus, né? Então ficou algo assim meio complexo, confuso na hora assim, e eu fiquei pensando, como que funciona isso pra gente, assim, de colocar os nossos sonhos na perspectiva da vontade de Deus, né? A gente tem que se anular, ou tem que entregar os nossos sonhos na mão de Deus, ou os nossos sonhos são os sonhos de Deus, como se diz bastante assim. Então, eu penso que Deus não anula a nossa personalidade, né? Deus respeita como nós somos, e o Espírito Santo vai tratando com a gente da maneira como Ele quer usar nossas vidas. E os sonhos de Deus, né, muitas vezes nós falamos dos sonhos de Deus, mas nós não buscamos mesmo saber exatamente o que são esses sonhos, o que são esses propósitos para nossas vidas, né? Fica muito num tópico muito comum, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas no geral a gente sabe que nós somos os protagonistas, aqueles agentes onde Deus direcionou os seus propósitos de salvação, de prosperidade, enfim, de toda sorte de bênção, de edificação, enfim, de conhecimento da palavra de Deus. São propósitos que Deus tem para todo mundo. Então eu posso chegar para qualquer pessoa e dizer, Deus tem um propósito na sua vida. E nós já não procuramos buscar conhecer exatamente qual é o propósito para mim, né? Para mim, JB, para você, Bill, para você, Alexandre, para você, Grace, Rodrigo, enfim, não buscamos exatamente qual que é o propósito de Deus personalizado para cada um de nós. A vontade específica, digamos. A vontade específica de Deus para cada um de nós. Daí fica naquela coisa meio geral, assim, da vontade de Deus para todo mundo, assim. A vontade de Deus para todo mundo é a salvação, enfim, algo né? genérico. Né? A minha pergunta agora eu faço uma pergunta também. Existe uma vontade específica de Deus para cada ser humano? Gente, isso aqui é o Na Lata. Ninguém aqui é dono da verdade e eu creio que o ouvinte tem que respeitar as opiniões. Eu tenho uma opinião, a Grace tem outra. Nós não estamos aqui para dizer é assim e pronto. Não, aqui nós temos uma democracia e temos liberdade para... Eu creio que sim. Por quê? Então... Não, só pedir opinião, podia me explicar. Não, acho que tem que ter assim, por quê? Então, eu creio que sim, porque assim, tu vê casos onde que o não para um não é um não para outro. Aconteceu com a nação de Israel até. Coisas que uma nação podia, outra não podia. O propósito de Deus é todos para todos. Então, por que essas coisas diferentes para um, para outro? Como se tu for ver a fundo assim, tu pega os mandamentos, não matarás, aquilo e tal. Você vê situações que Israel, o próprio Deus diz para ir lá e matar outro povo inimigo.
Eram situações, era um propósito para aquele povo. Então existe propósito específico. Eu creio no meu ponto de vista. Daí a pergunta que eu faço, então, aquela criança, tadinha, que nasce lá em Darfur, né, que saiu até acho que há um mês atrás uma matéria na Veja terrível sobre esse país, ou até mesmo a criança que nasce na Etiópia, lá, que morre, que vira atração turística, a vontade específica de Deus fosse que ela vivesse naquela miséria, naquela pobreza. É nesse sentido que eu paro para pensar. Então, como é que é uma coisa complicada, né? Quer dizer que a vontade específica de Deus, por exemplo, para determinada nação, fosse que eles vivessem na miséria. Alguns podem defender, não, mas é porque eles são idólatras e vivem na idolatria, então Deus está castigando, como falam da Índia, por exemplo, e tal. Deus castiga porque eles são um povo idólatra. Tá, mas mas a minha eu pergunta acho- no Brasil não tem idolatria? Então são questões Só que daí eu complicadas. acho que entra na questão de escolhas. Tipo, Deus tem um propósito. Você vai escolher seguir ele ou não. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra as Mas a minha escolhas. pergunta é, como é que alguém que nasce na Etiópia, que nunca ouviu, que escolha que ela tem? Todo mundo tem uma escolha. Só que Aí eu só entra posso o fazer papel um... dos Conheço. missionários, Isso, das eu só pessoas, posso né? fazer uma escolha se eu tenho Se não opções. for dele, é a nossa. Eu creio que só posso fazer escolha se eu tenho opções. Bem, na verdade esse assunto ele é super complicado. Isso. A minha vontade e a vontade de Deus. O que eu creio? Eu creio mais ou menos como você falou, que na verdade eu não creio numa vontade específica de Deus para cada ser humano. Eu, Rodrigo Luiz Aquino, estou falando, né, o Bibo. Eu creio assim, ó, que por exemplo, muito se fala em casamento. Ai, casamento. Eu creio que Deus me deu faculdades mentais para que eu possa escolher o meu cônjuge, entende? Para que eu possa analisar questões de afinidade, questões financeiras, culturais. Eu devo fazer essas perguntas. Com certeza, eu como cristão, eu oro pedindo a vontade de Deus. Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, eu quero andar segundo os teus caminhos. Mas Deus, nessas coisas inferiores, Deus me deu capacidade. O meu emprego, né? Deus quer que os seus filhos se capacitem para ter bons empregos. Então, Entende? eu tava ouvindo a pregação do Silas Malafaia essa madrugada e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, eu acho que se encaixa aí. Ele disse assim, que Deus ele age no impossível do ser humano. No possível é para nós agirmos. Sim, Então, eu acho que a vontade dele se encaixa nisso. eu creio que existe essa vontade geral, porque assim, a vontade de Deus é que todos se santifiquem, né? Sim. Acho que a vontade máxima de Deus é amem o seu próximo. Essa é a vontade máxima Fundamento até. para todos, sem distinções. Agora, Agora, Fala, tem o nosso papel, né, nesse reino de Deus. Não é qual que é esse papel meu, né? Esse papel, o seu papel nesse plano de Deus. Então, essa coisa que a gente deve buscar. E esse Sim. papel é o papel de cada um, né? Não é? Tem coisas que eu posso fazer e que tu não pode fazer. Exato. Sim. É aí que eu- Deus escolheu aí que outras eu acho- pessoas para fazer. Isso, Sim, aí é que questão eu acho de que mim. entra algo individual, que existe sim um Isso. certo propósito. Isso. Não uma predestinação, Não. tá? Nasceu para isso, vai acabar nisso. Não, mas eu acho que existe sim um propósito específico. Porque os chamados são diferentes. Exatamente. Entendeu? É. Talvez tu seja escolhido para ser missionário, um propósito de Deus para Isso. ti. Eu quero me meter nisso e as coisas vão dar errada. Aham. porque na verdade eu creio assim, ó, que quem diz o dom que você tem é a comunidade. Então assim, há 5 anos atrás a comunidade falou para mim, Bibo, tu tem jeito para pregar, não tem tanto, mas assim, tu tem jeito para dar aula, tu tem jeito para a área de ensino e tal. A comunidade vai me dizer